esses dias eu estava pensando muito, porque Jesus trouxe uma mensagem de amor, não só de amor, ele frisou, ele foi bem claro, quando ele colocou sobre as ordenanças do Pai, que ele resumiu em 2 mandamentos: a gente amar e confiar em Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E os apóstolos que andavam com Jesus, eles ouviam a mensagem e a dificuldade que tinha para colocar em prática, amar ao próximo como a si mesmo e confiar, entender quem é Deus. Porque é muito difícil para nós, a gente fala assim, eu me ligo com Deus, eu compreendo Deus, mas nós temos uma evolução tão pequena que a gente não consegue, não tem uma amplitude de realmente entender quem é Deus. E aqueles apóstolos, depois que Jesus desencarnou, eles começaram a levar a mensagem de Jesus adiante, passar as boas novas, aquela mensagem de amor, eles tentavam colocar em prática e passar adiante. Mas a gente vê nessa história deles, logo no início, que tentavam trazer essas mensagens, via disputa, uma disputa muito grande. Tanto que na Bíblia tem passagem que eles discutiam que um grupo era de Apolo, outro grupo seguia Paulo, um grupo Apolo, ficavam disputando a quem eles deviam seguir. Estavam agarrados ao homem, não a mensagem em si, mas ao homem. Eles estavam apenas olhando o homem. Apolo, Paulo, Pedro, só o homem. Eles não estavam atentos à profundidade da mensagem que Jesus havia deixado, porque se tivessem realmente aquela mensagem firme no coração, eles não estavam disputando qual era o ídolo deles, a quem seguir, com quem eles se identificavam, porque estavam querendo uma liderança. E esses dias eu estava lembrando dessa passagem da Bíblia, dessa disputa. Eu só estava lembrando, mas não fui procurar na Bíblia essa passagem, que eu deveria até ter procurado para trazer o contexto da passagem. Mas eu só estava conversando com o pai. E agora, quando Pedro falou, me veio muito forte trazer o assunto. Porque nós vivemos a mesma situação hoje. A gente levanta ídolos no coração. A gente só levanta ídolos, a gente fica agarrado a ídolo. Mesmo naquele momento que Jesus trouxe uma mensagem tão linda e tentando mostrar para nós aonde nós poderíamos chegar, que nós podíamos evoluir mais, podíamos crescer, ter uma nova visão das coisas, trouxe a oportunidade de termos essa nova visão, e eles estavam brigando entre si, quem seguia Apolo e quem seguia Paulo, disputando essa. E hoje eu vejo isso em todas as áreas que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo isso, a briga que está na questão política, a briga que está nas religiões, porque as religiões estão divididas. Quem segue fulano, quem segue ciclano. Está dividida, porque eles fizeram ídolos. E isso é muito triste, a gente vê. Eu particularmente fico entristecida quando eu olho até para a minha família, não meus irmãos, porque os meus irmãos eu tenho, assim, até eu digo que eu tenho orgulho deles, muito orgulho. Tem alguns que são pastores, eu tenho muito orgulho da superação deles, onde eles chegaram, como eles se conduzem,
que você ter 9, nós somos uma família de 9, são 7 homens e 2 mulheres. Eu sou a mais velha de todos e a caçula é Sabrina. E no meio são 7 homens. Você ter 7 irmãos, 7 cunhadas e a família toda se dá. Não tem briga. As cunhadas se relacionam umas com as outras como se fossem irmãs. Não há briga entre elas. Sabe? É uma união muito grande. Tem a dificuldade de aceitar as opções religiosas, mas não há briga. A gente está sempre se reunindo. Que bom que a gente pudesse viver dessa forma. A gente faz reunião de família, como vocês puderam assistir, que é a reunião que a gente teve da minha família, porque agora nós vamos ter novamente a reunião dia 10, vai ser na casa do outro irmão, que reúne a família toda, e a gente está sempre se reunindo e se respeitando. Eles não me atacam, eles não chegam para mim e me atacam por causa da minha opção, da minha visão, da forma como eu vejo. Não há ataque, não há agressão. Eles não entendem, não aceitam, mas o amor é muito forte entre nós e a gente se aceita do jeito que a gente é, porque o importante é o amor. Então, se a gente pudesse ter essa visão, sabe? E hoje a gente está vendo um país dividido, porque o amor é como... Está lá, que diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E a gente está vivendo o amor esfriando, uma disputa de ídolos, uma disputa essa situação triste que a gente está vivendo. E até é uma situação tão triste que você passa por cima da lei. A lei não é respeitada, a lei não é vista e traz uns conceitos totalmente fora de contexto que você não consegue entender. E a gente vê irmãos brigando, irmãos se agredindo dentro das famílias. Um é de Apolo, outro é de Paulo. E brigando, desunião de família, expulsão de filhos de casa, brigas feias. E eu fiz questão de gravar, porque eu fui fazer, junto com a Maria Eduarda, fazer a constelação, né? E eu falei para ela, eu tenho orgulho da minha família. Eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho da minha mãe, eles já desencarnaram, mas eu lembro do meu pai com muito amor. Ele foi um grande exemplo para mim, e ela ainda disse assim: cante para ele, para a tua mãe, para o teu pai, o quanto eles foram importantes na tua vida, e deixaram grandes exemplos. E graças a esse respeito que eles nos ensinaram, que meu pai era católico e minha mãe evangélica. E eu fui criada nesse ambiente de um respeitar a religião do outro. Eu fui batizada na igreja católica pela minha mãe, respeitando a religião do meu pai. Então, eu pequena, eu fui batizada na igreja católica, e minha mãe sendo evangélica. E ela respeitou a religião do meu pai e me batizou na igreja católica. E eu fui criada assim, respeitando, não havia divisão, não se escolhia Apolo nem Paulo, se escolhia o amor. E eu fui criada nesse ambiente. E eu até falo para todo mundo, eu digo assim, gente, eu estou com 64 anos, tem hora que eu faço um esforço enorme para lembrar qual foi o momento que meu pai me bateu. Eu não consigo lembrar de ter apanhado de meu pai, numa época que a educação, você era criado com pancada. Havia o cinto, né, a vara, a criação era assim, mas não. O meu pai me criou com muito amor. E eu tenho orgulho dele porque ele se superou. Meu pai tinha esquizofrenia, gente. Meu pai era esquizofrênico. E minha mãe olhava para ele com muito amor, entendia a doença do meu pai. E não havia divisão dentro da minha casa, não havia briga nesse sentido. Minha mãe entendia a doença do meu pai, amava ele, lutava. E meu pai, com
toda a doença dele, psiquiátrica, meu pai nunca me bateu. Meu pai nunca me encostou um dedo. E eu fui criada com amor por eles. Eu não fui criada com violência. Eu fui criada com amor pelos meus pais. E eu vejo, eu até brinco que eu digo assim, para quem está na minha idade, que lembra dos seus pais mais velhos, poxa, qual é, na minha época, eu tinha uns 10, 11 anos, qual é o pai que deixava a filha pegar, pintar a unha do pé dele, pintar a unha da mão? Qual é o pai que deixava? Ninguém deixava, meu pai deixava eu fazer com ele. Eu fazia a unha do meu pai. Então, gente, isso é amor. E a gente hoje está vendo as famílias divididas, porque um quer Apolo e o outro quer Paulo. Estão brigando, destruindo as famílias. E eu fui criada numa família em que meu pai era esquizofrênico, minha mãe amava meu pai, ela nos ensinou a respeitá-lo. Então, gente, eu queria deixar esse testemunho, queria gravar para a gente pensar muito nas famílias que estão se destruindo. E graças a Deus a gente continua unidos. A minha família vai se reunir dia 10 de dezembro, estamos na casa do meu irmão, a família toda para comemorar, para a gente se reúne sempre. A gente se reúne para comemorar o aniversário dos grupos da família. Dezembro vai comemorar o aniversário de quem aniversariou desde agosto até dezembro. É todo mundo junto. Então, gente, e cada um dentro da sua religião. Eu tenho irmão que não tem religião, tem irmão que são pastores, sabe? Então, há uma união muito grande, respeito, e não há briga. No nosso grupo da família, eles brincam com a política, eles fazem brincadeiras sadias, sem briga. Um provoca o outro na brincadeira, brincando, eles não brigam. Eles têm times de futebol, um torce pelo Flamengo, outro é Fluminense, outro é Botafogo. Eles não brigam por causa de futebol, eles brincam, eles se zoam. E não há briga. A união. Gente, eu queria deixar essa mensagem, porque isso é muito importante. O momento que nós estamos vivendo de guerra, esse momento triste de a família dividida por causa de ídolos. Ídolos, gente, que vão passar na vida da gente, mas a mensagem do Pai, essa vai permanecer. E quem que a gente escolhe? A mensagem do Pai ou os ídolos? O que a gente vai escolher? A mensagem de amor? O amor ao próximo ou os ídolos? Então, eu queria trazer essa mensagem porque eu acho importante isso, que a gente pode sim, mesmo na época que nós estamos vivendo atualmente, com essa falta de amor, a gente pode buscar o amor, integrar as famílias, parar com essa briga por ídolos e avivar o amor dentro da família. Eu, com as minhas cunhadas, eu tenho cunhada que é nova, as cunhadas me chamam de filhinha, eu virei filha das minhas cunhadas. Elas dizem, filhinha, quem convive, às vezes elas me chamam de Sônia, às vezes a maior parte das vezes é filhinha. Eu tenho uma cunhada que a gente chama ela, eu até brinco, porque como a Michele, ela é um armário enorme, assim, eu chamo ela de negona, um carinho, ela brinca comigo, ela diz assim, filhinha, você é a única pessoa que me chama de negona que não apanha. Então, gente, isso é amor. Então vamos lutar pela família, vamos lutar pelos nossos, não vamos nos dividir por causa de ídolos, não. Eles vão passar e a gente depois vai olhar o quê? O fracasso da família? A divisão, é isso? Aí vai olhar lá na frente o que podia ter sido mudado hoje, a gente vai olhar lá na frente e vai chorar, vai dizer assim, por que eu não mudei? Aí, olha o estrago. Então vamos pensar mais nisso hoje, vamos mudar enquanto é tempo. Vem aí as festas de Natal, vamos estar dentro de casa com as famílias comemorando. Une a família,
vamos agregar, vamos amar, vamos trazer para perto de nós, que é isso que Deus quer que a gente faça. E é essa mensagem que eu deixo. Eu gostaria de falar, dona Sônia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou intuído aqui desde o começo que a dona Sônia começou a falar. A gente confunde o amor que Jesus veio trazer com conivência com a nossa vontade própria. Vocês já se perguntaram de onde vem a frase "o amor caminha lado a lado com o ódio"? Que é um sentimento totalmente oposto. Vem exatamente quando quem amamos ou dizemos amar não faz o que nós gostaríamos que fizesse. Então eu amo uma mulher, ou eu amo um homem, né? Um casal, e se existe a traição, ou algo que sai diferente, eu não aceito o fim, né? Aquele tempo acabou. Eu simplesmente sou capaz de tirar a vida dessa pessoa, né? Me acho no direito, né, de intervir nos planos de Deus e tirar a vida de uma pessoa porque simplesmente eu não aceito, né, dizendo amar, que aquele tempo tenha se acabado. Então, um filho que muitas vezes não, mesmo com a minha criação, com a criação que eu dediquei amor ali, não saiu como eu gostaria, né? A gente vê exemplos aí de amores verdadeiros, onde essas mães nunca abandonam os filhos ou os pais, né? Por piores erros que cometam, mas vemos a grande maioria que vai desistir desses filhos, né? Mas o pretérito disso, por que isso aconteceu? Será que não foi esse pai, essa mãe que cometeram esses erros no passado e vem com essa oportunidade, né, de inibir tudo isso e de mudar toda essa história? Então, muitas vezes, eu acho que o amor que nós dizemos amar não tem nada a ver com o amor que Jesus veio trazer, né? O nosso amor está muito mais atrelado ao nosso ego, né, às paixões, do que ao próprio amor incondicional, né? Saiu do que nós gostaríamos, já não é mais o mesmo sentimento e a gente acredita que pode odiar essa pessoa, e não é bem assim, né? A gente tem que parar para pensar que não é a nossa vontade que deve prevalecer, né? Existem os planos de Deus e nós temos todo um planejamento, né, familiar, espiritual, e que são também grandes oportunidades. Então, antes de amarmos pela nossa vontade, que nós amássemos pelo outro ser existir, pela oportunidade de estar vivo, né, reencarnado, e fazer diferente, né, essa oportunidade, ok?